E aí pessoal, tudo bom? Como vai? Hoje vamos estar recebendo aqui uma pessoa muito especial, advogada em direitos autorais, especializada em direitos autorais, né? Grande diretora de teatro, casada com um grande artista, filha de um outro grande fenômeno da música caipira. Espero que vocês aproveitem a entrevista. Com vocês, Yara Fortuna. Eu sou Yara Fortuna, sou paulistana e filha de José Fortuna, que foi um grande compositor e cantor da música sertaneja. Infância? E a minha infância foi sempre junto do meu pai, desde pequena. O meu pai tinha uma companhia teatral chamada Maracanã, que era Zé Fortuna, Pitangueiro e Zé do Fole. E viajaram o Brasil todo com a companhia de teatro, com suas peças teatrais. Então, eu e minha irmã fomos criadas dentro desse teatro. Nas férias, a gente ia com meu pai, para o Paraná inteiro, São Paulo, com essas peças de teatro. Eu era pequenininha, então nos dramas teatrais, que eram todos de José Fortuna, ele escreveu 42 peças de teatro. Nos dramas teatrais, a minha irmã muitas vezes ela fazia a ingênua, a mocinha da história, e eu, se tinha papel infantil, eu fazia criança. Se tinha papel de menininho, eu fazia menino. Era muito divertido. Porque naquele tempo, inclusive, por exemplo, o Paraná, ele fez muito o estado do Paraná, com a Companhia Teatral Maracanã. E hoje é tudo asfaltado, mas naquele tempo, há 30, 40 anos atrás, era tudo estrada de terra, não é? Então, muitas vezes, tempos de temporais, muita chuva, então o carro atolava naquelas estradas do Paraná e era muito divertido a gente descer para ajudar a desatolar o carro. Para nós, para mim e para minha irmã, que era férias, era muito divertido aquilo, era muito gostoso. Então eu passei as férias inteiras, a gente passava as férias inteiras viajando com ele, minha mãe também junto, nas férias escolares. Assim foi minha infância junto do meu pai, que me traz muita saudade. E na época era só nas férias que você conseguia viajar com ele? Só nas férias. O cotidiano do papai era assim, né? Como ele tinha doença de Chagas, que foi uma doença que o acompanhou a vida toda. Ele contraiu essa doença desde pequenininho na roça. E então ele sempre achava que ia morrer logo. Então ele compunha muito. Ele viveu apenas 60 anos, mas 60 anos cronológicos, mas equivalia a se tivesse vivido assim, 200 anos, porque ele produziu muito, muito. Ele levantava muito cedo e até 8h30, 9 horas tomava o café da manhã. Todo dia já tinha uma música pronta, uma letra escrita. Então ele deixou muita coisa. Ele fez uma obra com mais de 2.000 obras. É difícil alguém na música sertaneja que não tenha gravado José Fortuna por conta desse medo que ele tinha de falecer logo, de morrer logo, né? Então, essa doença, a doença de Chagas, inclusive, tem uma história triste e interessante ao mesmo tempo. Ele, quando veio para São Paulo, ele veio para São Paulo com 20 anos. E depois ele conheceu minha mãe e tudo. E a minha mãe, então, ele sempre com aquela, se sentindo mal do coração, então foram fazer um exame realmente aqui em São Paulo. E ele pegou o resultado do exame e abriu o exame antes de levar ao médico. E no exame estava constando a doença de Chagas mesmo, né? Ele havia sido mordido pelo Machado Guerreiro, fez o exame de Machado Guerreiro, enfim. Tinha doença de Chagas. E foi com a minha mãe no médico. E quando ele chega com a minha mãe no médico, primeiro ele segurou o exame e perguntou para o médico: doutor, o que é pior? É a doença de Chagas ou é um reumatismo no sangue? E o médico, muito ingênuo, respondeu: ai, seu José, claro que a doença de Chagas é mortal. Quem tem uma doença dessa está condenado. Meu Deus, quando ele abre o exame, era o que meu pai tinha. Meu pai queria se matar, uma loucura, e minha mãe muito firme, né? Foi o esteio de aroeira dele mesmo, firme. Disse: não, nós vamos nos casar, porque quem sabe da morte é Deus. É só Deus que sabe. Realmente eles viveram 30 anos juntos, deu para criar eu, minha irmã, nós somos 2 irmãs somente, e o médico que deu esse veredito para o meu pai, esse diagnóstico, foi embora muito tempo antes, né? Faleceu muito tempo antes do meu pai. E você pegou a parte boa, a Marlene que pegou a parte mais sofrida. Ah, sim, né? Eu
Quando eu nasci, eu sou a filha mais nova. Quando eu nasci, meu pai já era sucesso, já tinha uma carreira consolidada, viajava direto, tinha muitos shows, numa época em que não havia televisão e nem internet como tem hoje. Era só rádio, o rádio era coisa forte. Então meu pai saía toda quarta-feira e voltava só na segunda-feira, com shows direto, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, direto. Eu só via meu pai durante muitos anos só na segunda e na terça-feira. Na segunda ele tinha o programa de rádio, na Rádio Nacional, todo dia às 20 horas. Né? E aí na terça-feira ficava conosco. Durante muitos anos foi essa a vida do meu pai. Abrindo porta de circo com rádio. E chegavam a fazer 2 sessões. Muitas vezes chegaram a fazer 2 sessões no forte, que era realmente as peças teatrais. Era o circo. As peças teatrais que eram levadas no circo. E que ele levava com muita seriedade. A companhia era muito boa, porque meu pai era um grande ator. Meu tio, Pitangueira, que fazia parte da companhia, também era um grande ator. Tinham grandes atores na Companhia Teatral Maracanã. Depois, então, tinha um show depois da peça teatral. E quem assistiu nunca esqueceu, porque eles levavam o teatro muito a sério. Era sangue de italiano, né? Então, foi uma vida muito rica. E foi aí que você pegou gosto pelo teatro. E aí eu peguei o gosto pelo teatro. Aí a minha irmã foi seguir teatro, a carreira teatral, e eu fui seguir a dança clássica. Eu dancei muitos anos no Teatro Municipal de São Paulo, mas sempre trazendo o teatro nas veias, no sangue. Aí quando eu cresci mais, fui seguir uma carreira, fui seguir uma profissão de advogada, fiz PUC, né? Fui fazer direito na PUC, mas eu tinha no paralelo essa coisa de querer ter uma companhia teatral como meu pai tinha. E depois de anos, eu consegui então montar uma companhia teatral em Minas Gerais, lá na cidade sul-mineira de São Tomé das Letras, perto de Três Corações. Então lá a gente tem a companhia Voz da Terra, que tem 12 anos, fazendo as mesmas coisas que meu pai fez, né? A gente monta peças de teatro e leva peças teatrais e seguindo a mesma carreira dele, porque o teatro está no nosso sangue, né? nas nossas veias, minha e da minha irmã. E aí ele faleceu. Aí, depois de um certo tempo, meu pai, sempre doente do coração, foi cansando, porque era muito cansativa. Aquela vida que ele levava era muito cansativa, imagina. Hoje as estradas estão ótimas, maravilhosas, mas era um tempo que as estradas eram todas de terra, era muito cansativo, muito, imagina, fazendo shows de quarta até domingo, né? Então, foi cansando. E por volta de 1975 ele não aguentou mais viajar. Ainda a companhia teatral continuou, com meu tio e tudo, mas ele mesmo não dava mais. Aí chegaram os festivais de música sertaneja da Record. Aí então ele começou a se dedicar com mais afinco à composição. Aí fez uma parceria muito, muito boa com o Carlos César. Depois com o Paraíso, né, que inclusive hoje é meu marido, com outros parceiros, se dedicou muito, muito, muito à composição, no paralelo sempre no rádio, porque o rádio também era uma paixão do meu pai. Nunca deixou de fazer rádio. Quando ele faleceu, ele ainda tinha um programa na Rádio Mulher, e que eu e minha irmã ainda levamos mais uns anos aí para frente esse programa de rádio. Mas aí ele passou a se dedicar com mais afinco à composição. Então, meu pai tem coisas muito interessantes na vida dele. Por exemplo, o hino do trabalhador brasileiro é de autoria do meu pai e do Carlos César. Quando foi da inauguração de Brasília, em 1960, ele compôs um hino inaugural chamado Sob o Céu de Brasília, letra de José Fortuna e melodia de Dilermando Reis. E qual não foi a surpresa que ele recebe um cartão de congratulações do presidente Juscelino Kubitschek por essa música, que é uma música muito bonita mesmo. Então ele tem coisas muito curiosas na carreira, né? Até mesmo a composição de Índia, tudo começou com a Índia, na verdade. É uma versão de uma Guarânia Paraguaia. E em 1952,
o meu pai se casou com o dinheiro dessa música, gravada por Cascatinha em Ana. E até hoje, com milhares e milhares de regravações, no mundo inteiro nós recebemos royalties, direitos autorais do mundo todo, com a versão de Índia. Ele não foi um compositor só de versões, claro que não. O forte dele nem eram as versões. Mas digamos que o início que deu um grande empurrão foi a Índia. Ele veio para São Paulo muito antes, ele veio para São Paulo em 1940. Porque lá na roça, ele escrevia letras, ele já era doentinho lá, mas ele escrevia muitas letras, e como gravar? O que ele fez um dia? Ele tentou e mandou umas letras para São Paulo para o Raul Torres, que tinha a dupla Raul Torres e Florencio. Mandou para São Paulo, imagina, né? Imagina se a dupla ia gravar. Eles já eram famosos, Raul Torres e Florencio. E José Fortuna não era ninguém. E quando ele, recebeu, de repente... Foi, assim, realmente uma surpresa, que recebeu uma carta da gravadora Continental dizendo, olha, Raul Torres e Florencio vão gravar duas músicas suas, A Moda das 8 Cores e A Moda das Flores. Aí ele ficou muito feliz. E aí veio para São Paulo com meu tio. Mas a vida era muito difícil, era muito complicado, né? Já estavam quase desistindo, eles como dupla, quase desistindo de tudo, quando... o meu tio estava com o radinho ligado e sintonizou um programa de guaranias paraguaias. Ouviu uma música muito bonita, correu e falou para o meu pai, olha, essa música é muito bonita, mas eu não me lembro direito. E meu pai, então, o meu tio falou, não sei como nós vamos fazer. Um dia, meu tio, parado... na cidade, no centro da cidade, para atravessar uma rua, ele ouviu um caminhão passando e um homem em cima do caminhão cantarolando a mesma música que ele ouviu vindo no rádio. Ele falou, mas é essa música. Mas aí meu tio conseguiu guardar a melodia na cabeça, falou pro meu pai, eles foram na gravadora Continental, foram na discoteca, pediram pro discotecário, pelo amor de Deus, me arranja um vinil, ainda era o vinil, né, o bolachão, um disco de músicas paraguaias, porque nós ouvimos uma música muito bonita, eu quero fazer uma versão. Tá bom. Aí o discotecário foi, conseguiu achar o disco, realmente era essa música, Índia. Aí meu pai falou pro dono da gravadora, olha, vou fazer uma versão para Cascatinhana. Na época, o diretor da gravadora falou, de jeito nenhum, imagina, versão guarânia, paraguaia, isso aí não tem mercado no Brasil, mas de jeito nenhum, complicou muito a vida do meu pai. Meu pai já tinha escrito a versão, que não é uma tradução, não é uma tradução ao pé da letra, a versão é uma outra coisa. Você apenas respeita a melodia e coloca uma outra letra. Então a letra de Índia é completamente diferente da letra original. Tá bom. Mas aí o diretor da gravadora disse não. Só se então ainda ia sair em compacto, né? Aqueles disquinhos pequenininhos. Só se do outro lado você fizer uma outra versão de uma outra guarânia. Aí meu pai falou, tá bom. E fez então a versão para a guarânia Lerrania, que é Meu Primeiro Amor. Também muito regravada, inclusive pessoas da música popular brasileira gravaram. Né? Índia, por exemplo, Gal Costa regravou, Roberto Carlos regravou Índia, Meu Primeiro Amor, Maria Bethânia, Nara Leão, falecida Nara Leão, a Maria Bethânia gravou com o Caetano. Então muitas pessoas regravaram essas versões e foi o que deu um grande empurrão para o meu pai, né? Ele casou-se com o dinheiro da versão de Índia que estourou nas vozes do Cascatinha. Então são histórias bem curiosas ele nunca desistiu e trabalhou muito. E aí quando ele faleceu, o que vocês fizeram? E aí ele foi ficando doente, né? Doente. Em 1982, a gente já percebeu que o coração estava cansado, estava bem cansado, com marca-passo já, mas já não estava aguentando mais. Aí ele recebeu uma homenagem lá em Itápolis, na terra dele. Ia ser inaugurado o museu e a avenida dele. Aí ele liga para o Paraíso, eu ainda não era casada com o Paraíso, liga para o Paraíso e passa para o Paraíso uma letra. A letra chamava-se Avenida Boiadeira,
que passou a ser Avenida José Fortuna, lá na terra dele, onde ele ia receber homenagem. Aí, à medida que ele foi mostrando a letra no telefone para o Paraíso foi colocando a melodia. Quando ele terminou a letra, a melodia já estava pronta. E ficou, então, a Avenida Boiadeira. Então, quando foi inaugurada a avenida, que leva o nome do meu pai, lá em Itápolis, na cidade de Itápolis, que é uma cidade que fica perto de Novo Horizonte, lá tem a Avenida José Fortuna, tem uma sala no museu, tem o busto do meu pai lá também. E aí ele faleceu 20 dias depois que ele inaugurou esse museu e essa avenida, ele vem a falecer então. E aí Nalva Guiar gravou essa música. Aí a obra dele continuou muito ajudada pelo Paraíso, que aí passou a ser meu esposo. E tem muitas letras, meu pai deixou muita coisa ainda inédita, sem melodia. Como que o Paraíso chegou a ser seu esposo? Então, aí o Paraíso começou em casa e fazer parceria com meu pai, né? Quando ele fez dupla com o Tião Carreiro, o Paraíso fez dupla com o Tião Carreiro, que foi maior amizade do meu pai com o Paraíso mesmo, né? O Paraíso começou em casa e tudo, e aí a gente acabou ficando junto, e aí nos casamos, e o Paraíso então deu continuidade às coisas do meu pai. E percebemos que era muita coisa, muito material. Aí falamos, então vamos abrir uma editora musical para a gente cuidar desse repertório de José Fortuna e do repertório do Paraíso. Então abrimos a editora Fortuna Musical para cuidar desse repertório que era imenso, que é muito grande. Mas aí outros compositores começaram a trazer obras para a gente cuidar, e eu fiz uma especialização em direito autoral, tenho uma especialização em direito autoral, e aí montamos a Fortuna Musical e estamos aí até hoje, cuidando dessa obra, que é uma obra realmente muito rica. Você é diretora de teatro. E aí, no paralelo, também sou diretora de teatro, né? Começou? Eu comecei como diretora teatral. Eu sou filiada a uma associação, uma sociedade esotérica, chamada Sociedade Brasileira de Eubiose, e que é um colégio de iniciação. E nessa sociedade não tinha uma companhia de teatro, não tinha um grupo de teatro. E é um trabalho voluntário, onde cada um faz um tipo de trabalho, e eu falei, bom, como eu conheço o teatro bem, porque trabalhei com meu pai desde pequena, e tenho experiência da minha irmã também, tenho experiência com a dança, então aqui nessa instituição, que é a Eubiose, eu quero fazer teatro com o pessoal. Uma das sedes é lá em São Tomé das Letras, como eu falei, então lá eu comecei e criei essa companhia de teatro, que está aí até hoje. Estamos fazendo um trabalho bonito, agora estamos montando mais uma peça teatral sobre Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira aqui no Brasil. E depois de anos veio a gravidez. E daí depois de anos surgiu a Giovana, veio a Giovana na nossa vida, na vida minha e do Paraíso. A Giovana agora está com 18 anos, né? Também gosta muito de música. Toda a nossa família é muito ligada à arte, né? Por causa dessa sementinha que meu pai colocou em nós desde pequeno, né? Essa semente que veio de onde? Não se sabe, porque o meu pai veio de uma família de 9 irmãos. José Fortuna é o 7º, uma família de 9 irmãos, criado na roça, com muitas dificuldades. E de onde veio, né, esse talento todo? É uma coisa realmente para se pensar. Como é que vem esse talento genuíno? É interessante porque o repertório de José Fortuna é um repertório muito eclético, muito vasto. Então, no site que tem, nós temos um site com a obra de José Fortuna. É muito interessante, porque eu tive que dividir assim, música raiz, só música raiz, música romântica, só romântica, versões, moda de viola, músicas com cunho, músicas ligadas ao teatro, porque ele escrevia as peças de teatro e já escrevia a música, a trilha sonora da própria peça. Então, músicas humorísticas, por exemplo, ele tinha uma veia humorística muito grande, poemas. Então, ficou um site assim, dividido em diversos estilos musicais. Isso que é interessante, ele não compunha só num estilo, só música raiz. Ele compõe diversos estilos, né?
música humorística, por exemplo. Então, e de onde veio tudo isso se ele não teve a carreira acadêmica? Meu pai teve, no passado, seria o ensino fundamental, hoje até o 4º ano do ensino fundamental só. Mas era autodidata, isso é interessante. Gostava de ler muito, lia os grandes poetas brasileiros. Eu era pequenininha, aqui no Lago do Arojo, em São Paulo, existia, acho que ainda existe, a Academia Paulista de Letras. Toda segunda-feira eles falavam sobre um poeta famoso brasileiro. Tinha uma palestra. E meu pai me levava toda terça-feira, aliás. Toda terça-feira eu ia com ele na Academia Paulista de Letras. E lá, então, a gente ouvia falar sobre Gonçalves Dias, sobre Castro Alves, sobre José de Alencar. Então, ele era, assim, autodidata mesmo, amava o conhecimento. Se tivesse feito faculdade, teria sido um... E a sua consciência de ser filha do Zé Fortuna é mais forte hoje ou na época de menina? Então, desde pequena, eu via uma pessoa muito forte, artisticamente. Como ser humano, então, nem se fale, né? Nossa, foi o maior livro que eu tive na vida. Todos os livros que eu lesse não dariam tudo que eu aprendi com meu pai. Foi uma enciclopédia viva para mim. Mas depois que ele faleceu, aí com o passar dos anos, é que eu fui vendo mais. Puxa, porque, por exemplo, ele faleceu em 1983. Então, nós vamos ter aí 36 anos que ele já foi embora. E agora, às vezes eu tomo um táxi e o taxista vem falar de José Fortuna, coisas incríveis, que você fala, mas nossa, mas tanto tempo que esse homem foi embora, num tempo que não tinha, volto a falar, não tinha televisão, não tinha internet, era só rádio. E que nome ele fez, e que até hoje, outro dia eu fui dar uma palestra em Santo André, e o administrador desse departamento onde eu fui dar a palestra começou a falar do meu pai, começou a falar das obras do meu pai, tanto tempo depois. Então, realmente, eu tenho muito orgulho, porque fez uma vida digna, sem nunca puxar tapete de ninguém, sem passar por cima de ninguém, ajudando as pessoas. Ele ajudou muita gente. A dupla do Glacial, foi ele que deu o nome para a dupla, ajudou muitas pessoas. E, né, quer dizer, porque às vezes é interessante, o artista é de um jeito e o ser humano é diferente do artista. Então, às vezes nós vemos um grande artista, a gente se admira por esse artista, e quando vai chegar perto e conhecer como ser humano, é uma decepção. É uma decepção. Fala, meu Deus, né? O meu pai não, José Fortuna não. Ele era grande artista e grande homem, grande ser humano, de uma grandiosidade absurda. Quem o conheceu pessoalmente, sabe, eu sou suspeita a falar porque eu sou filha, mas quem o conheceu sabe que foi uma pessoa grandiosa em caráter, em dignidade, em humildade, em simplicidade. Isso é fantástico. Esse aprendizado, para mim, foi um dos maiores que podia ter na minha vida. Como que você vê o futuro da música e do teatro? Pois é, nós estamos num momento crítico nas artes, de uma maneira geral. Mas o mundo todo está em crise. Tudo está em crise. Nós não vemos os clássicos, seja na música, seja no teatro, seja na literatura, seja na pintura, nós não vemos mais coisas que ficam para sempre. Nós vemos coisas que estouram, em toda a arte, na música, por exemplo, nós vemos músicas estourando, explodindo, mas que não ficam. Daqui 2 meses, 3 meses, você não lembra mais da música. O que é um clássico nas artes? Seja em que estilo for, né? Seja na música, seja na pintura, na escultura, no teatro, na dança. O que é um clássico? É aquilo que permanece. Clássico é aquilo que permanece. Ele é bonito hoje, ele vai ser bonito amanhã, ele vai ser bonito daqui 10, 20 anos, daqui 100 anos. Isso é um clássico. E atualmente a gente não vê mais isso. É a música de consumo rápido, é a música bonitinha. Pode ser até bonita, mas é consumo rápido. Então, não fica, não permanece mais. Não sei o que é isso. Talvez seja... A civilização está muito assim. Tudo é muito rápido. Até na tecnologia, não é assim? Hoje você tem um celular, imagina, amanhã esse celular já foi, agora tem outro. Né?
É assim, é tudo muito descartável. Estamos numa civilização onde tudo é muito descartável. Se é bom ou se é ruim, não sei. Mas é assim. Tudo é descartável. Os relacionamentos são descartáveis. Tudo descartável. As coisas não se eternizam mais. Não sei. Talvez seja da própria civilização isso. Mas o que é bonito permanece. E não tem a ver com o estilo musical. Pode ser música raiz, pode ser música romântica, pode ser samba, pode ser rock, pode ser o que for. O que é realmente bonito, belo, há de permanecer. Isso fica para sempre. Suas considerações finais? Minhas considerações finais é que as pessoas continuem ouvindo música, porque é a arte mais abstrata, é considerada a mais abstrata das artes e é o que pode mudar o mundo. Eu acredito que nós poderíamos mudar muito da situação que está aí hoje, com os nossos jovens que estão aí nas ruas. Tem muito grande artista e gênios nestes jovens que não têm oportunidade nenhuma. Nós poderíamos tirar essas crianças de rua, tirar do vício através da música, do esporte e da música. Sem dúvida, ela tem o poder de transformar o ser humano, de desenvolver uma sensibilidade na criança, abrir caminhos e horizontes. Se os nossos dirigentes, os nossos políticos pudessem entender isso e tornar obrigatório mesmo o ensino da música, desde a criança, obrigatório. A criança, eu acredito, antes de ser alfabetizada no A, E, I, O, U, deveria aprender música, que é a linguagem universal, né? É a linguagem universal. Você pode não entender o que o chinês está falando, não entender o que o grego ou o russo está falando, mas a música você entende em qualquer idioma. É isso aí. Puxa vida, que história de vida, hein? Que bacana, né? Nossa Senhora. Como diria um amigo meu, é de arrancar o pica-pau do oco. Pessoal, saúde, paz, que o grande arquiteto do universo continue os iluminando. Até mais.